da vinda, quanto mais a gente se aproxima da vinda, na vida daqueles que estão atentos, assim como aquelas noivas prudentes, quanto mais se aproxima a volta de para essas pessoas, mais luz elas vão tendo, mais revelação elas vão tendo, mais firmeza de propósito elas vão tendo, mais perseverante elas vão se tornando. Para essas pessoas que estão aguardando a vinda do seu noivo, para aqueles que estão como aquelas prudentes, que não se distraem, elas certamente, essas pessoas, irmãos, certamente, estão a cada dia fundamentando mais a tua vida em Jesus, firmando mais os seus passos em Jesus, mergulhando mais todos os princípios que compõem, né, e que norteiam a vida desses cristãos, né? E, por outro lado, também, aqueles que estão como aquelas nécias, estão sem azeite, estão talvez distraídos, e é possível que para esses Jesus não volte como noivo, mas volte como um ladrão, entendeu? Então, eu creio, irmãos, que Deus ele está querendo assim realmente nos aperfeiçoar nesse processo na nossa vida. Deus quer nos aperfeiçoar. E eu sei que na vida de todas as pessoas, eu sei que na vida de todo mundo existe um processo. Eu sei que na vida de todo mundo existe momentos onde as coisas ficam mais difíceis. Existem momentos onde a gente acaba assim tropeçando. Faz parte da nossa jornada. Mas há um chamado de Deus para nós, para que a gente possa amadurecer e crescer e não olhar para trás. Não olhar para trás, olhar para frente. Ontem eu tive uma experiência que foi tão envergonhado, Deus. Mas eu acho que eu tive um sinal assim também da graça de Deus, irmão. Da bondade dele, da misericórdia. Eu acabei cometendo um pecado. Eu fiquei muito mal. Eu estava ontem lá com os homens, lá naquela comunhão, mas eu estava mal, estava triste. Porque eu tropecei. Né? Eu lembro que há um tempo atrás eu comprometi com algo com Deus. Compromisso com Ele, um voto. Né? Mas ontem eu tropecei, quebrei meu voto com Deus. Quando eu me dei conta do que eu tinha feito, eu fiquei mal, eu fiquei chateado. Eu fiz. Não. Fiquei até com vergonha de Deus, olha. Fiquei até com vergonha. E aí eu queria orar, mas ficava meio constrangido, meio envergonhado. Mas aí eu falei, Pai, eu ainda sou teu. Eu quero te perdão, pedir tua graça. Tem misericórdia de mim. Põe no prumo. Vai, aperta o parafuso que está frouxo. Arruma o que está desarrumado. Mas em nome de Jesus, me põe e me alinha a minha vida. Eu preciso. E aí, quando a gente deitou, aconteceu um negócio assim que entrou um cisco assim no meu, alguma coisa caiu dentro do meu olho. E foi um desespero, porque não tinha. Meu olho começou a ficar vermelho, e eu coçava, jogava água, jogava colírio, e aquele negócio estava ferindo o meu olho.
E de olho aberto não dava, de olho fechado não dava. Eu comecei a ficar agoniado. Aí eu levantava da cama, ia lá, jogava água. Voltava, ia lá, jogava água e voltava. Aí pingava colírio, ficava com o olho fechado, mas não tinha posição boa para aquele cisco. Meu. E aí a Paula pôs lá o celular lá com a lanterna para ver se tinha alguma coisa. E aquele negócio, irmão, que está tirando minha paz, o meu sossego. Será que tem alguma coisa que eu já pedi perdão, tal. E aí o Espírito Santo falou comigo assim: você não confessa para tua esposa? Comigo tá tudo bem, mas fala para ela. Irmãos, aí eu fiquei resistindo àquilo. Assim, eu fiquei resistindo. Meu orgulho me pregou uma peça, uma cilada, e eu fiquei resistindo. E aí foi passando, e aquela agonia. E eu com aquilo, e aí eu já sabia que eu tinha que falar, mas até que eu não resisti. Eu falei, meu bem, eu precisava falar contigo. O negócio que aconteceu. Confessar. Aí ela expressou ali o amor de Deus, a graça, me perdoou também. Quando ela falou assim, não, fique em paz, está perdoado. Comecei a piscar e o cisco foi embora, sei lá o que aconteceu. Na hora, eu falei... Aí eu olhei para ela, ela viu, ela falou, meu bem, eu não acredito. Eu falei, eu também não, olha isso. Que coisa doida. A ação de Deus assim, é como se alguma coisa, irmão, tivesse afetado a minha visão. É como se alguma coisa tivesse comprometido, arranhado alguma coisa na minha visão. Mas aí é que está. A prática dos princípios, ela vai produzir em nós esse alinhamento e vai produzindo culto. E aí eu lembrei da palavra, né, que falou assim, confessai vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. Foi algo assim, irmãos, que me marcou. E a minha pergunta aqui nessa manhã, eu quero falar com você é o seguinte: como que a gente vai perseverar nesse processo nosso? Como que a gente vai perseverar nessa nossa caminhada? Como que a gente vai chegar aonde a gente precisa? A gente vive a era hoje da informação. A gente vive a era aonde, inclusive, a própria igreja ela é influenciada por uma enxurrada, por exemplo, de informações. Então, alguém pode pensar, por exemplo, que quanto mais informações eu tiver sobre Deus, sobre as coisas de Deus, mais informações, mais eu vou estar firmado. Mais eu vou estar firmado. Mas a gente sabe que não é isso, irmãos. A gente não sabe que não é isso. Eu lembro que eu passei 4 anos e meio, irmão, sentado numa cadeira de seminário teológico. Era 1 ano que eles chamavam de pré-teológico. Eu fiquei lá 1 ano, no pré-teológico. Aí depois fui para a faculdade, para a universidade. Era mais 4 anos de lá, bacharelado em teologia. Mais 4 anos. Aí eu fiquei 3 anos e meio lá. Fiquei 1 ano de pré-teológico, mais 3 anos e meio. Então, foi 4 anos e meio sentado ali, aprendendo. E eu via homens, pessoas que tinham um nível de conhecimento, eram arqueólogos, historiadores,
hermeneutas formados com doutorados e PhD e não sei aonde, e mestres e não sei o que, tal, que eu me sentia uma pulga diante de tanto conhecimento que aquelas pessoas tinham. Até que um dia, uma coisa assim me desmoronou, desmontou para mim todo aquele vislumbre com o conhecimento com o fim nele mesmo. Quando eu vi um dos mestres, professores, que ele... Depois eu fui saber que ele nunca tinha sido casado, mas ele tinha um filho com cada mulher. E durante o período que nós estávamos lá, ele dava aula para nós e ele tinha engravidado uma outra moça. E estava grávida. E no mural de avisos lá, a foto, tal, celebrando aquela... Aí eu falei, pelo amor de Deus, está claro para mim que teologia não salva ninguém. Não é isso que vai nos resolver a nossa vida. Não é isso. Não é o quanto que a gente conhece. A gente vê hoje uma geração que é totalmente assim influenciada por um intelectualismo. Aí dá um valor assim para as coisas intelectuais. Começa a fazer pergunta que não tem pé e nem cabeça. Só que quando a gente olha, irmãos, para Jesus, a gente olha para Cristo, a gente olha para o modo como Jesus viveu. Quem acha que Jesus era um homem sábio? Diga amém. Quem acha que Jesus era um homem com graça nas suas palavras? E você acha que ele nasceu assim, irmãos? Você acha que, Jesus ele era 100% Deus, mas ele era 100% homem? Então, presta atenção no processo na vida de Jesus. Jesus diz que quando ele tinha 12 anos, ele ficou lá com os mestres da lei e os mestres ficaram impressionados com a forma como ele tratava, com a sabedoria dele. Mas isso não é porque ele era melhor, não é porque ele era melhor do que ninguém, porque ele era Deus, não. Mas é porque ele viveu o processo dele de maneira plena. É por isso, qualquer pessoa que entende a graça de Deus, que é alcançada pela misericórdia, qualquer criança, qualquer jovem, qualquer adulto que se é revelado da graça e se coloca e se dispõe a viver o processo de Deus, ele vai viver de maneira plena. Ou você acha que Jesus, com 6 meses, ele já sabia tudo o que ele sabia com 12 anos? Você acha que era assim? Com 6 meses, um mês de idade. Ou lá na manjedoura, ele já tinha aquela sabedoria toda que ele tinha lá quando ele estava com 12 anos? Não. Mas ele viveu, irmãos, um processo. Ele viveu um processo. Ele se encaixou no processo. E você vê que Jesus ele foi tão firme nisso que diz a Bíblia que Jesus ele tinha um único foco. O alvo dele era fazer a vontade de Deus. E isso implicou, sabe no quê? Um crescimento. Isso implicou num processo de amadurecimento. Aonde Jesus ele foi crescendo. Aonde Jesus, como homem, ele foi vivendo as experiências. Foi tentado ou não foi? Foi tentado. Mas ele chegou à plenitude. Né? E é óbvio, diz a Bíblia, que Jesus morreu por nós. Né? Nós vemos aí essa semana o capítulo 15 de Marcos e a gente viu lá que Jesus ele morreu por nós. Mas é importante a gente lembrar também
Irmãos, que Jesus não apenas morreu por nós, mas ele também viveu por nós. Ou seja, ele não morreu só por nós, mas ele ensinou a gente como é que é o jeito certo de viver. Ele nos deixou o modelo. Ou seja, Jesus, sabe o que ele estabeleceu para nós? Diga comigo assim, um processo de crescimento. Jesus estabeleceu para nós um processo de crescimento. E isso envolve em nós esse anseio de crescer, esse anseio de amadurecer, esse anseio de chegar adiante. E essa disposição de dar os passos para isso. E essa disposição também de acertar o que às vezes no meio do caminho ficou errado. Você compra um carro zero. Você vai na concessionária e pega o carro zero. Aí você roda com ele 8 meses. O carro zero. Quando dali 8 meses você olha para aquele carro zero, a aparência dele está como de zero ainda. A não ser que ele tenha tomado uma batida, uma lascada, entendeu? Ou tenha acontecido alguma coisa. Mas você vê que a aparência dele é de carro novo. Mas você põe ele na estrada, ele começa a dar uma desviadinha assim, ó. Por quê? Porque ele precisa de o quê? Ele precisa de alinhamento, ou seja, você põe lá na oficina, o mecânico vai lá e aperta um parafuso e ele volta a andar reto de novo. Isso não tem a ver com a gente, irmãos? Sim ou não? É a mesma coisa. E não é só pelo quanto que a gente sabe das coisas. Não é só pelo conhecimento. Senão, seria até uma injustiça, porque aí os mestres seriam os mais santos da igreja. Não é? Ou aqueles que têm um conhecimento mais profundo, eles seriam os mais santos. Mas não é isso, amados. Deus deu esses ministérios para servir a igreja. Para aperfeiçoar. Efésios diz que ele concedeu uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê? Com vistas ao aperfeiçoamento de quem? Dos santos. Para o desempenho do seu serviço. Ou seja, é para que todos nós cresçamos. Então, é óbvio que alguém tem que estar um pouquinho mais na frente. Tem que ver um pouquinho mais. Tem que ter um pouco mais de luz. Tem que ter um pouco mais de clareza para poder puxar os outros. Mas a responsabilidade, ela é todos, irmão. Nós fomos chamados para crescer, para amadurecer. Quando alguém na sua vida espiritual estagna, eu vou te falar, essa estagnação, ela já é um retrocesso. A estagnação na nossa vida espiritual já é um retrocesso. Quem parou já andou para trás. Porque a luta é muito grande. E essa semana eu vi lá uma peleja lá, nossa família lá com a membro da nossa família lá, a máquina de lavar, quebrou. E aí chamar lá o rapaz lá, o técnico, e ele é um irmão incrível. E o técnico chegou lá. Ele estava muito bravo com a igreja, é um irmão, né? Ele estava falando da igreja, porque olha o pecado disso, olha aquele erro, olha aquilo, tal. Eu já não sabia assim muito como ajudar. Eu falei, cara, mas isso já estava previsto, isso era assim mesmo, tem jeito, tal. E ele falou, não, mais isso. Até que eu lembro que na hora que eu fui despedir ele, a gente estava na calçada de cá. Aí eu falei uma frase para ele que ele falou assim, Eu falei assim, cara, então deixa eu te falar qual que eu acho que é o problema. O problema de tudo é uma coisa chamada imaturidade. A infantilidade
é que a maioria, ou uma boa parte, ainda é como criança. Não tem discernimento das coisas. Por isso que as coisas são assim. Aí ele falou... Aí eu fiquei com a impressão assim que ele... Essa resposta parece que entrou no coração, né? E é uma verdade, mano. É uma verdade. Aonde é que eu acho que a gente tropeça? A gente tropeça quando a gente é alcançado por Jesus, só que a gente acaba, por exemplo, buscando viver uma vida, e aí a gente tem os nossos planos, nossos alvos, e aí a gente quer que Deus venha e se amolde, se encaixe e abençoe tudo aquilo que a gente está planejando. Entendeu? É como você pedir para Deus fazer tudo dar certo no fim. É como se a gente vivesse a vida e quisesse colocar Deus como parte do que deu certo e fazer tudo dar certo lá no fim. Só que isso, irmão, não existe. Não é possível, isso não tem como acontecer, nunca, não vai dar. Porque Jesus, ele é como é que chama lá? O alfa e o ômega, o princípio e o fim. Presta atenção comigo, se ele não tiver no começo, ele não vai estar no fim. Se tudo que a gente estiver vivendo e fazendo não for orientado pelo começo, que é Jesus, você acha como é que vai ser o fim? Não tem fim, irmãos. Não adianta pensar como vai ser. Por quê? Porque ele precisa ser o começo, ele precisa ser meio e ele precisa ser fim. Por quê? Porque dele, parte dele, por meio dele, através dele e para ele são quantas coisas? Todas as coisas. Então não adianta eu ficar idealizando meus planos e buscando minhas realizações, sei lá o quê, e falar, Senhor, abençoa isso aqui. Não dá certo, amados. Não é assim que funciona. Não é assim que funciona. É igual brincadeira de criança. A criança, ela inventa uma brincadeira, na cabeça, a imaginação dela já está tudo certo. Ela vai pensa, ela fala que vai fazer a cabaninha. Todo mundo for criança e sabe. Eu vou fazer a cabaninha. Ela idealizou na cabeça dela a mansão de cabaninha. Ela idealizou uma mansão. Ela idealizou vários cômodos. Ela idealizou vários andares na cabaninha dela. Mas na hora que ela vai fazer, ela consegue pôr um lençol que não tem porta de entrada e nem de saída. Não é assim, irmãos? E o pai, às vezes, a gente vai ajudar e não melhora muita coisa. Entendeu? Melhora muita coisa. Mas uma coisa, a gente precisa olhar, é a imaginação delas. A imaginação delas é tremenda. Na cabeça delas está tudo certo. É tudo assim. É tudo desse vai dar certo. É isso. Só que é o seguinte, o processo na vida das crianças está começando, porque elas ainda são o quê? Crianças. Ainda são crianças. Agora, o problema é que às vezes a gente, como adulto, quando tenta viver e colocar Deus à margem da nossa vida, é igual a cabana da criança, irmão. Você está me entendendo? Está me entendendo? O que nós precisamos fazer? Qual é a nossa responsabilidade? É fazer, irmão, com que Deus, com que Jesus, ele seja presente em todo o processo. E isso implica, vai redundar, sabe no quê? No nosso crescimento. Vai redundar no nosso crescimento. E vou falar uma coisa para vocês. Vou falar uma coisa. O tempo do fim
O tempo do fim, que é o tempo que eu creio que nós estamos vivendo, ele é marcado, sabe por quê? Como eu falei, aqueles que estão firmados em Jesus, eles vão tendo mais luz da palavra. Mas revelação não é conhecimento. Não é só intelectual, mas eles vão tendo revelação. Por quê? Porque o conhecimento, ele toca a tua mente. Ele produz em você informação. Mas a revelação, ela toca todo o teu ser e produz em você uma resposta. Está me entendendo? A revelação, ela te leva a responder aquilo pelo qual você foi revelado. É aquilo que Jesus pergunta lá aos discípulos, quando muitos o abandonam e fala, tá, e vocês vão para onde? Vocês querem ir embora? E Pedro fala, para quem iremos nós, se só tu tens o quê? A palavra de vida eterna. Ele teve o quê? Revelação. E isso produziu o que nele? A gente vê lá na frente. Olha a vida desse homem. Porque um dia ele teve revelação. Ele não teve só uma informação. Ele teve revelação. Por isso que você vai ver a oração de Paulo nas cartas é falando e pedindo o quê? Revelação. Que a igreja seja o quê? Revelada. Tenha os seus olhos espirituais abertos. Amém, irmãos? Amém mesmo? Eu acho que a gente precisa crescer nessa revelação. E essa revelação, ela se dá através de um processo prático, que é simples, que vai produzindo crescimento em nós. E essa semana, para mim, está muito claro, irmãos, que nós precisamos reforçar aquilo que é básico, aquilo que é fundamental, aquilo que é simples. Que às vezes parece que a gente vai achando que precisa de novidades, né? Não, nós precisamos do ensino da palavra, nós precisamos ampliar, sim, o nosso entendimento, é claro. Mas nós precisamos perseverar naquilo que é simples. A palavra de Deus diz assim, ó, Deus dá graça ao humilde, mas resiste ao soberbo. O que implica, o que isso quer dizer, irmãos? Que nós precisamos ser o quê? Humilde, nós precisamos nos humilhar. Você quer ser perseverante nesse processo? Quer ser abundante no processo? Quer ser frutífero? Quer crescer? Quer avançar? Então, precisa se humilhar. Uma vez que a graça nos alcançou, nós nos tornamos indesculpáveis. Porque se a graça nos alcançou, aí, qual é a nossa contrapartida? Qual é a nossa resposta a essa graça? E aí, sabe o que acontece? Aí vira um ciclo, amado, vicioso, maravilhoso. Porque a graça veio primeiro, não é? Não é assim? Nós não fomos alcançados pela graça, sim ou não? Aí a graça, ela se manifesta. Aí o que você faz? Cara, você se humilha. Você reconhece, se prostra, se rende, se humilha. Aí sabe o que acontece? Aí você recebe mais um banho de graça. Aí você se humilha mais. Aí é mais graça. Aí é o quê? Graça sobre graça. E você vai vivendo dia após dia debaixo da graça. Agora o problema é quando a gente interrompe esse processo. E aí a gente acaba deixando o nosso orgulho tomar conta. Aí no lugar da graça, o que a gente recebe? Ele dá graça ao humilde, mas resiste ao orgulhoso. Resiste ao orgulhoso. Amado, isso é muito ruim. Você acha que tem crente que é resistido? Sim ou não? Sim ou não? É óbvio que tem, irmãos. Desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento, na igreja primitiva, na igreja moderna, na igreja pós-moderna, e até que todos sejamos transformados, vai ter gente sendo resistida. Por causa de quê? Por causa do orgulho.
Por causa do meu orgulho. Os jovens têm um negócio assim, quando um amigo vem falar alguma coisa, tipo, meio que chamar atenção assim, já torce o nariz. É ou não é? Torce o nariz ou não? Tem gente que tem até medo de falar com o outro. Não vou falar não, porque senão ele não vai aceitar. Mas por quê? Por causa do orgulho. Mas é o orgulho de quem torce o nariz e o orgulho de quem também não tem coragem de ir lá falar. Tudo é orgulho. É orgulho. Agora, como é que eu sei que alguém está humilde, irmãos? Pergunta. Como saber que alguém está humilde? Eu sei que uma pessoa está humilde quando ela é uma pessoa sujeita. Quando ela está no seu coração sujeito. A sujeição é o exercício prático da humildade. Por isso que a Bíblia fala: sujeitai-vos uns aos outros. Sujeita aos seus guias. Entendeu? A gente olha no contexto da Bíblia, do Novo Testamento. A mulher não tinha voz. A mulher não era nem contada. Ela não era contada, não tinha direito de nada. Não tinha espaço para nada. Ela tinha que chamar o marido de senhor. Ela era obrigada a fazer o que ele mandava. Eu estou exagerando, irmãos? Não era assim. Ela era assim. Ela era uma escrava. Ela era obrigada a servir o seu marido. Tudo. Aí por que Paulo fala para elas assim: mulheres, sejam submissas ao vosso marido? Parece que ele está sendo redundante. Mas não é que ele está sendo redundante. É que a obediência era uma questão exterior. Mas a sujeição é um exercício da humildade. Tem a ver com uma disposição do coração. Entendeu? É igual filho. Tem filho que você faz com que ele te obedeça, mas ele não está sujeito. Porque dentro dele ele quer ver o pai 7 palmos debaixo da terra. Não é assim? Oxe, quem aqui, quando era criança e a mãe e o pai brigavam, não pensou em ver a mãe morta e o pai morto? Quem nunca pecou, atire a primeira pedra. Se não foi esse, chegou perto. É ou não é? Por quê? Porque eu se obedecia, mas o coração estava fora. O coração ele não estava alinhado. O coração não está alinhado. Então, como é que eu sei que alguém está humilde? É quando essa pessoa ela está suja. É quando essa pessoa, por exemplo, eu já vi vários homens, maridos chateados, porque ele reclama que a esposa dele não é submissa. A minha esposa não é submissa. Ela não é submissa. Ela não é uma mulher submissa. Só que aí você vai ver, ela olha para o marido dela e não vê um modelo de um homem também submisso. Porque, Deus é o cabeça do homem, o homem é o cabeça da casa. Se esse homem estiver submisso a Deus, se esse homem estiver também sujeito nas suas relações, certamente ele vai ter uma esposa. Por quê? Porque ela vai ter dentro de casa o que? Um modelo. Ela vai ter um exemplo. Se um homem for um homem quebrantado, ele vai ter dentro de casa uma mulher quebrantada. Isso é claro, é assim mesmo. Então, como que eu sei que alguém está humilde? É quando essa pessoa, ela está sujeita. E você percebe que isso é um processo de avanço, de crescimento.
São coisas que nós aprendemos e às vezes a gente tem que voltar. A gente tem que voltar. Lembra lá das verdades do crescimento? Quais são? Humilhar-se. Depois o quê? Submeter-se. E depois? Vincular-se. O que é vincular, amado? O que é vincular? É você se sentir parte do corpo. É você entender seu lugar no corpo. É você entender o valor que o corpo tem, que a igreja tem na tua vida. É você entender a importância que tem. Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa para você. E ontem eu ainda falei para o irmão lá à noite. Eu estava mal. Mas eu falei assim, puxa, qualquer coisa aonde a igreja esteja reunida, seja 2 ou 3, seja uma reunião de homens, seja uma reunião de mulheres, seja crianças, seja o que for, a vida ela vai se manifestar ali. A vida ela vai se manifestar no meio do corpo, na vida da igreja, sabe? Ali o Senhor opera. Por isso é que nós não podemos aceitar ficar sozinhos, vivendo à margem do corpo, né? E é muito importante a gente entender isso como palavra de Deus de incentivo para as nossas vidas. Porque alguém pode ouvir o que eu estou falando e sentir isso como se fosse uma cobrança. Falar, então agora eu não posso faltar na célula, eu não posso faltar no culto, eu tenho que ir na casa dos outros, eu tenho que receber os outros na minha casa. Amado, você não tem que nada. Nunca teve que nada. Você não tem que nada. Você não é obrigado a nada. Você faz o que você quiser. E não faz o que você não quiser. Você é livre. A única coisa que não bate, que a conta não fecha, é dizer que é um discípulo de Jesus e viver à margem daquilo que ele ensinou. Eu estou exagerando? Eu estou falando pesado? É assim. São escolhas. São escolhas. Vou falar uma coisa para esses jovens. É o seguinte. Vocês têm que agradecer a Deus pelos irmãos que vocês têm. Vocês têm que louvar a Deus, e não é por nada, porque nós somos, os mais antigos aqui que são crentes há mais tempo, vai entender o que eu estou falando. Nós somos de uma geração. Eu sou de uma geração que foi uma bênção. Eu recebi o Evangelho e foi uma bênção. Eu nasci no contexto da igreja. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Naquela época, nós não tínhamos luz de nada. Nós não tínhamos ensino de nada. Nunca ninguém sentou. A gente recebia muita instrução da Bíblia, era uma bênção, mas nunca ninguém ensinou a gente sobre aspectos práticos e simples. Como é que o jovem tem que lidar com a sociedade? Como é que o jovem tem que lidar com os pais? Eu nunca fui ensinado que o filho tinha que obedecer aos pais. E vocês estão cansados de ouvir isso. Por isso que a gente vê alguns frutos. Amém? A gente nunca foi ensinado como é que era namoro de jovem no meio da igreja. Nunca ensinaram para a gente. Nunca sentaram e falaram. Entendeu? Era muito simples. Pegava a moça, você quer namorar comigo? Quero. Então tá bom. E aparecia no domingo seguinte de mãozinhas dadas lá e pronto, tudo muito. E aí ficava todo mundo assim, ó. Nossa, mas será que tá certo? Mas ninguém falava nada. Aí sabe o que acontecia? Nada, que dava errado. Porque não era tempo para aquilo. Não era hora para aquilo. Aí
Depois tinha que ficar remendando as coisas, né? Aí é aquela vergonha, porque depois que fica adulto, os casais se encontram, e aí um namorou com a esposa que era do outro, o outro que namorou com a esposa que era do outro, e aquela coisa vergonhosa. Sabe por quê? Porque não teve ensino, porque não teve instrução, porque não teve luz e clareza. E vocês podem se preparar, porque nós estamos preparando uma instrução sobre esses assuntos com os jovens aí. A chapa vai esquentar. E nós vamos falar com os jovens, vamos falar com os pais. Ensinar os filhos, ensinar os pais. Como é que é isso aí? Como que é? E e nós vamos fazer assim, pode falar qualquer coisa, meu. Pode perguntar qualquer coisa. Tema livre assim. Por quê? Porque nós cremos que isso é vida de igreja. Isso é estar vinculado no corpo de Cristo. É ser parte de uma família. Eu vi, irmãos, eu vi. E eu quero que as minhas filhas sejam expostas ao corpo. Que elas sejam tocadas e abençoadas pelo corpo. Ajudadas, instruídas. Entendeu? Eu também não quero poupá-las de passar também as frustrações que talvez elas vão precisar de passar. Para aprender também a perdoar, andar uma milha a mais, dar um passo além. Eu quero, entendeu? Porque é muito ruim quando a gente protege os filhos do corpo. E eles não sabem que a vida de igreja não tem vínculo. Não, tem que estar exposto, sendo batizado no corpo. Amém, irmãos? Nós precisamos avançar no nosso processo. De se humilhar, de sujeitar, de estar vinculado, de se alimentar bem. Amém? Se alimentar bem. E aí, entenda bem, se alimentar bem não é só aquilo que eu estava falando do conhecimento, mas se alimentar bem tem a ver com quanto que nós praticamos a palavra. Porque Jesus disse: a minha comida, a minha bebida é o quê? Fazer a vontade daquele que me... Então eu preciso me alimentar. Se alimentar não é só saber, mas se alimentar é praticar. Você vê que uma construção ela está torta. Eu lembro de uma experiência que eu tive com Paula na nossa lua de mel. A gente foi para a praia e a gente viu um prédio que foi com dois prédios assim muito parecidos. Um foi construído e estava embargado, porque ele estava torto assim, estava torto. E do lado tinha um reto assim. Você vê uma construção torta quando aparece uma que está certa. Você vê uma coisa que está torta, que está errada, quando aparece aquilo que está justo. E aí, presta atenção numa coisa. O mundo está babando, o diabo, o inferno e esse século está trabalhando a todo vapor para incutir na tua mente, na mente do teu filho, na mente da nossa família, que não existe padrão. Que não existe padrão. Não tem padrão. Mas eu vou te falar, existe sim padrão para todas as coisas. Você acha que existe padrão para a conduta de um homem, de um marido? Sim ou não? Você acha que existe padrão para a conduta de uma esposa? Sim ou não? Você acha que existe padrão para a conduta de um filho? Você acha que existe um padrão para a sua relação com o dinheiro? Você acha que existe um padrão para a tua relação com esse mundo? Existe padrão. Existe sim princípio.
E nós não somos ignorantes dessas coisas. Amém? Então, a gente precisa entender esse processo. Deus está no meio dele. Jesus está no meio dele nos dando graça. O Espírito Santo está nos capacitando, né? Para se alimentar, para praticar. Entendeu? Porque a prática, ela... Por exemplo, quem aprendeu a andar de bicicleta, nunca mais esquece. É verdade? Você acha que isso é uma verdade máxima? Sim ou não? Eu não senti muita segurança. Irmão, eu vou dizer para você, ó, é e não é. Aprendeu a andar de bicicleta, não esquece nunca mais? É verdade? É e não é. Porque é o seguinte, você aprendeu a andar de bicicleta, ficou 10 anos sem montar numa bicicleta. A primeira vez que você montar na bicicleta, você pode tomar um tombo. Entendeu? Mas depois você pega o rumo de novo e vai conseguir andar de bicicleta. Mas você precisa do quê? Da prática. Você precisa praticar, você precisa exercitar. Aí eu ouço, irmãos, a gente para de falar as coisas, aí começa a voltar. Eu ouço irmãos chamando isso aqui de igreja. Por quê, irmãos? Porque a gente sempre tem que voltar a ensinar. Eu vejo irmãos com reservas com outros irmãos e não resolvendo. Por quê? Porque a gente tem que sempre voltar a ensinar. Eu vejo irmãos com coisas para dizer para outros irmãos e não falam. Por quê? Porque abandonou, esqueceu o princípio. Ficou chateado com alguma coisa. Ouviu alguma coisa, não gostou. Ficou com uma impressão ruim. Ficou com alguma coisa que não desceu legal. Fecha o coração e não fala. Isso é um processo de retrocesso. Porque não está o quê? Pratica. Você está me entendendo, irmão? Aquele que encobre suas transgressões, ele não prospera. Mas aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. De tempos em tempos, a gente precisa voltar nessas coisas. Para que a gente possa reconhecer. Falar, Senhor, parafusos apertados, vamos seguir a nossa jornada. Vamos prosseguir. Porque é assim que Deus vai dando o quê? Crescimento. E esse crescimento, ele se dá, irmãos, na sua grande parte na nossa vida como corpo. Qual todo o corpo, bem ajustado, bem consolidado, pelo auxílio de todas as juntas e ligamentos, efetua o seu próprio crescimento em amor. Então, nosso chamado é esse, para que a gente cresça todas as coisas, para que a gente avance, para que a gente não fique estagnado. Eu não estou falando nada novo, irmão. Quantas vezes você já deve ter ouvido eu falar essas coisas? Muitas vezes. Mas é isso. É melhor a gente ser fiel no pouco, prático no pouco, saber de muito e não praticar. Pouco. Você e eu sejamos práticos. Cresçamos nessas coisas. Amém, irmãos? Você concorda comigo? Você recebe isso aí no teu coração? Entendeu? Essas verdades para a nossa vida. Em nome de Jesus. Vamos cear. Queria ir você para teu coração aí. E os irmãos